Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: em meio à escuridão, só nos resta brilhar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que às vezes é complicado a gente entender essa analogia que Deus faz sobre brilhar. Porque diversas vezes, dentro dos nossos sentimentos, existem alguns que são bons e outros que nós não gostamos de sentir. Vamos pensar nas cores. A partir do momento que eu pego apenas a cor branca, eu tenho um único elemento. Mas vamos pensar que eu pego essa cor branca e coloco um verde. Sobre o verde eu coloco o amarelo, sobre o amarelo eu coloco o vermelho, sobre o vermelho eu coloco o marrom, e eu vou colocando todas as cores. Que cor que ela vira? Ela vira cor negra, fica preto. Dentro de nós acontece exatamente isso. O que é o branco? É quando nós não temos dúvida, quando nós não temos incerteza, quando nada dentro dos nossos pensamentos acusa que aquilo não está certo ou que aquilo não é bom. Quando nós temos a plena convicção e a certeza que Deus ele nos perdoou e que todos os nossos pecados, eles não fazem mais parte da nossa vida. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar mais, mas que naquele instante as nossas pendências foram resolvidas. E o que seria as trevas? O que seria essa cor negra? É quando eu acumulo dentro de mim o ódio, a frustração, a tristeza, a amargura, a inveja, os ciúmes. É quando eu acredito que eu não preciso de Deus e que tudo que acontece na minha vida é fruto do meu esforço. Pensa que cada sentimento desse é uma cor que a gente pinta naquela folha branca. Como ela fica? Ela fica negra. Agora vamos pensar. Até nas cores é desse jeito. Quando você veste branco, parece que a gente fica com um frescor maior. Por quê? Porque a luz, quando ela bate, ela reflete. Quando eu visto uma cor preta, quando a luz bate, ela absorve. Então eu sinto mais calor. E é justamente assim, o que é brilhar? É eu poder dividir, é eu poder espalhar tudo aquilo que Deus fez dentro de mim. E por que Deus pode refletir em mim? Porque dentro de mim não existe mais nada meu. Eu estou branco, eu estou limpo, não tem preocupação, não tem tristeza, não tem abandono, não tem desilusão, não tem desesperança. Tudo o que eu sou, Deus transformou, diferente de quando a gente vive em trevas. Só que a questão também é que nas trevas nós não conseguimos ver para onde vamos. Você já parou para pensar que no escuro as cores não existem? Não é que elas não existem, é que tudo que eu não posso ver, na minha ignorância, eu atribuo como inexistente. Mas a partir do momento que a luz chega, eu consigo observar. No meio de todas as cores, o vermelho é que cor? É preto. Mas se eu só tenho a cor branca e passo o vermelho, eu consigo ver a cor que ele tem. Consigo ver a cor verde, consigo ver a cor amarela. Quando eu misturo tudo, não existe cor nenhuma. A partir do momento que eu não tenho nenhum motivo para viver ao lado de Deus, porque eu não tenho fé. Eu não acredito que Jesus ele fez um sacrifício. Eu olho o meu calendário hoje em 2022 depois de Cristo e acho que isso é simplesmente política. Isso é uma mera obra da história. Eu não consigo entender que se a humanidade inteira aceitou essa contagem após a vinda de uma pessoa à Terra, é porque algo aconteceu. E às vezes dentro da minha ignorância eu começo a atribuir a culpa de tudo aquilo que eu sou incapaz a outras pessoas. Seja pelos meus sonhos, seja pelo meu fracasso, pela minha frustração. Só que a partir do momento que Jesus ele entra na nossa vida, ele nos ensina a brilhar. Por quê? Primeiro, porque ele é a luz. Sem Cristo, ainda que eu fosse uma cor branca no escuro,
não faz diferença nenhuma. Porém, quando Jesus chega perto de nós, aquela luz dele nos reflete. Isso é viagem minha ou está na palavra? João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nesse mundo, o único que pode dar essa capacidade, primeiro, de desconstruir toda aquela escuridão, até o ponto que nós nos tornamos branco, até o ponto que não existe mais nada sem resolver, não existe nada que Jesus não tocou e não curou e não limpou. Tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Só que tem um porém. Ele disse que ele é a luz. Porém, é a luz para todas as pessoas? Não. Apenas para quem segue. E o que é seguir Jesus? Não é imitar o comportamento que ele tem? Não é buscar a companhia dele? Porque o que é seguir? Se eu estou seguindo alguém, eu estou andando atrás de alguém, ao lado de alguém. Se eu estou na frente, eu não estou seguindo. Quem está na sua frente? Amar Deus sobre todas as coisas. Quem está na nossa frente? O Senhor. Deus não falou amar a minha família, amar o meu filho, amar o meu esposo, amar o meu emprego, amar alguma coisa. Não. Se tiver na sua frente algo que não seja Jesus, você anda em trevas. Talvez o teu amor seja uma cervejinha, uma comidinha, um filme, descansar, sair, fazer isso, fazer aquilo. Se a vida vive em função disso. A minha vida sem Cristo, ela não funciona. Então, a partir do momento que eu tenho a percepção que Cristo é a luz do mundo e que se eu sigo Ele, essa luz está em mim, e outras pessoas vão poder ver. Por que você pode ver a lua? Porque a lua tem luz? Ou porque ela reflete a luz do sol? Por que de dia muitas vezes a gente custa entender a diferença entre os dois? Porque como o sol está de dia iluminando, a lua não tem tanta graça, mas à noite ela faz toda a diferença. Numa noite de luar, como faz diferença num lugar que não tem luz. E é curioso, sempre eu acordo por volta das 4 da manhã e alguns dias do mês a lua está lá cheia. E como fica claro no sentido de luz, que eu posso ver diferente de outros dias que de repente é uma escuridão total. E eu imagino que naquela época que não existia energia elétrica, hoje a gente vive numa comunidade, numa comodidade que às vezes fica difícil a gente poder imaginar. Mas eu imagino por que certas festas são atribuídas para poderem serem feitas à noite nos dias que tinham lua. Na Bíblia ela cita uma festa da lua nova. Por quê? Porque era um dia que tinha luz em abundância. E ainda que aquela luz não viesse diretamente do sol, o sol refletia. E eu acredito que é dessa forma que nós somos. Sem a existência de Jesus, não adianta. Por mais que eu tenha a capacidade de refletir, eu não reflito nada. Não tenho como ser um reflexo do outro. Eu não tenho como ser um reflexo de mim mesmo. A partir do momento que eu não tenho perdão de pecado, todas aquelas cores elas continuam emboladas. Eu viro negro. E a tristeza não parece que é justamente isso, quando todos os nossos sentimentos nos sobrecarregam. Eu não consigo pensar em nada, porque tudo que eu penso, eu não encontro uma saída. É diferente a confiança que a gente tem em Deus. Às vezes as coisas não estão parecendo que estão nada bem. Mas dentro de nós não existe, o que os meus olhos vê não reflete dentro do meu coração. Por quê? Porque o Espírito que está dentro de mim me sustenta e me mostra um tempo diferente do meu. Um tempo onde Deus, que é amor, que é bondade, que é paz, está agindo. Só que para a gente poder chegar naquele tempo, muitas coisas precisam acontecer, principalmente do meu lado. Se eu luto pelas coisas que eu acredito,
é porque eu vejo o que ninguém vê. E essa luz que nos guia e esse Senhor que nós seguimos garante o quê? Que a nossa vida terá brilho. Então qualquer um que nos vê no meio de outras pessoas, ele vai nos reconhecer que algo diferente está em nós. Seja pelo nosso comportamento, porque nós não fazemos o que os outros fazem, não pensamos da forma que os outros pensam, não agimos da mesma forma. Nós temos um quê a mais, um brilho a mais, algo que as pessoas conseguem notar e falar, cara, isso é Deus, isso daí normalmente não deveria ser assim as coisas. E conforme Deus ele vem transformando o nosso coração e o nosso comportamento, ele muda também o nosso olhar. Vamos imaginar que você pega um óculos e esse óculos tem uma lente vermelha. Você coloca esse óculos sobre o seu rosto e você olha para todos os lugares. Como vai estar os lugares? Não vai estar todos vermelhos? Percebe que a maldade que eu vejo nas coisas é a maldade que está em mim mesmo. Aquele que desconfia de tudo, aquele que se precavê de tudo. Então esse mal ele existe dentro de mim. Aquele que é puro não procura maldade nas coisas. É a mesma coisa se você pegar uma criança e mostrar um desenho que de repente tem uma conotação sexual. Vamos pegar uma maçã cortada. Você mostra para uma criança e pergunta, o que é isso? Uma maçã. Pergunta para um adulto. Ele já vai ver outras coisas. Essa é a questão. Não é os olhos, não é o que eu vejo, mas é o que está dentro de mim. Lá em Lucas 11, versículo 34, a palavra do Senhor ela diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Olha que lição importante. Como que eu pego aquela folha branca e começo a pintar ela de preto de novo? Através do meu olhar, da forma que eu observo. Se eu olho alguém e julgo, se eu olho alguém e desejo, se eu vejo alguma coisa e dentro de mim eu penso uma coisa e falo outra. Se eu vejo alguém precisando de ajuda e eu faço de conta que não é comigo. Então cada coisa que eu vejo é como se Deus estivesse chamando a minha atenção e dizendo, como eu agiria aqui? E aí você escolhe se você vai fazer como Jesus ou como você. Se é o que é mais fácil ou servir. Às vezes eu penso na vida de Paulo e a gente começa a olhar quantas coisas ele passou. Desde apedrejamentos, perseguições, discussões, prisões e tudo isso. Ele saberia que ele ia passar por tudo isso desde o começo. Mas desde o começo ele não fez nada para evitar essas coisas. Você sabe por quê? Porque ele estava onde Deus queria que ele estivesse. E lá naquele lugar, ainda que para todas as pessoas estar lá seria algo ruim, ele não estava lá porque ele era trevas ou porque ele fez mal para alguém. Ele estava lá muito pelo contrário, ele estava lá sendo luz. Então às vezes Deus nos coloca em lugares que nós não queremos estar, não porque nós merecemos estar, mas para que a nossa luz possa guiar outras pessoas naquele lugar. A vida não é sobre nós. Então não adianta você ficar muitas vezes questionando, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Para Deus ver se Ele pode contar com a tua luz, com a tua obediência nas pequenas coisas. Você que sonha com coisas grandes, que pede coisas grandes, não é capaz de ser obediente em pequenas? A nossa luz, ela começa a brilhar realmente através do nosso olhar, mas ela se manifesta no nosso comportamento. E Deus tem plena convicção que sem Ele nós somos trevas. Eu tinha grande dificuldade quando eu lia na Bíblia que todos eram pecadores, porque eu me achava que eu não era. Eu achava que eu era uma boa pessoa. E todo mundo que pensa assim é arrogante. Arrogante. Eu não sou bom. Eu me torno bom cada vez que eu estou na presença de Deus imitando o que Jesus faz. Porque eu, Gabriel, você, seu nome, sozinho, não é bom. Com Jesus, imitando o comportamento dele, excelente. Então no passado eu era trevas, eu me sentia como trevas? Com certeza.
para mim, a tristeza era um romantismo, né? Eu adorava romantizar os meus problemas, adorava culpar outras pessoas, circunstâncias, o passado, ai, por que isso, ai, por que daquilo. Com certeza, no meio da escuridão que eu vivia, como eu não podia ver nada, aquilo fazia sentido. É como se a gente estivesse imaginando alguma coisa que não existe. Você fala uma coisa, eu falo outra, mas no fim, continua não existindo. Mas quando Cristo chega, Ele acende a luz. A primeira coisa que eu vejo é a minha miséria. A primeira coisa que eu vejo é como se você fosse um mendigo que estivesse na rua e não tomasse banho nunca na vida. Só que, porém, você não tem nariz. E também nem pode se ver. E também nem pode observar o desleixo que você está, a falta de cuidado, a sujeira. E quando Jesus acende aquela luz e mostra aquele reflexo, você olha e fala: vixe Maria, quem é esse? Esse sou eu. Mas eu não sou assim. Ué, por que não? Não, porque não é assim que eu me imagino. Não, mas imaginar é uma coisa, você é outra. Você é o que você faz, não o que você imagina. Eu não sou aquilo que eu gostaria, eu sou aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço repetidamente ainda. Porque às vezes eu tenho uma atitude boa, mas na maior parte do tempo eu só faço coisa errada, não adianta nada. Só que Jesus, ele diz assim: vem aqui, vamos tomar um banho, vamos trocar essas roupas, vamos parar esse cabelo, vamos dar um trato nesse visual, vamos deixar você mais apresentável, mais como eu, mais limpo. E nós vamos passar, e nós vamos ter essa divisão dentro da nossa vida. E a partir desse instante, nós nos tornamos a luz de Deus. Ah, tá viajando de novo falando metáfora. Efésios 5, do versículo 8 ao 11. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-as à luz. Nossa! Depois desse encontro com Jesus, que eu sigo Ele, que eu peço perdão pelos meus pecados, que eu busco a oração, que eu busco a palavra, que eu busco a presença do Espírito, eu me torno luz, um filho? Nossa! Então eu sou a luz do Senhor, eu sou um filho da luz? Sim! E o que acontece a partir desse instante na minha vida? A luz de Cristo começa a produzir em mim bondade, justiça e verdade. Nossa, por que será que Deus não citou que eu começo a me tornar amor? Porque Deus é amor. Não, Deus do amor não é Deus de justiça. Ele perdoa todo mundo. Não, Deus é bonzinho. Não, Deus não é não. Deus é bonzinho. Esse Deus do inferno, ele não existe. Percebe que com a luz nós não podemos mais dar desculpa dizendo: olha, eu não sabia, eu não vi. Agora você viu com os teus próprios olhos e sentiu com o seu coração. Então você sabe que a bondade é o caminho. Justiça, justo. O que é ser justo? É ser correto, ser honesto, é fazer o certo do jeito certo, não pensando nas consequências, mas no que é certo. Tem gente que tem medo de dizer a verdade. Por quê? Porque tem medo da consequência. Mas esse é o certo? Então, é melhor ficar com as consequências ao lado de Deus do que com a mentira ao lado do diabo. Escolhe quem você quer que te defenda. Quer viver em trevas, quer viver em luz. E a verdade, ela está aqui junta. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é isso? É pensar no que Deus pensaria. Eu sempre faço esse exercício de moralidade. O que Deus pensaria de mim quando eu faço isso? O que Deus pensaria de mim quando eu faço aquilo? Claro que nós 100% do termo muitas vezes não vamos conseguir, mas quanto mais o Espírito atua em nós. Como eu sei que o Espírito está em mim? Porque você sente... Vou partilhar algo com vocês que é meu. Diversos momentos eu entro em oração. Às vezes é um Pai Nosso, às vezes ainda que eu ande no vale das sombras da morte. E seja lá, vem um versículo: o Senhor é meu pastor, obrigado Senhor. Do nada, você não está pensando em nada, mas esse
pensamento e esse sentimento, ele ecoa dentro de você. Então eu sei que o Espírito está ali. E eu consigo discernir. Não participem das obras infrutíferas. O que é isso? Eu sei o que era a minha vida no passado. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Eu vi de onde eu vim, eu sei o que aquilo causa na minha vida e eu vou continuar participando dessas obras. Então, a partir do momento que eu pego aquela vida e coloco na luz, eu consigo enxergar a razão das coisas. E se já não tem mais razão daquela velha vida, deixa de fazer. Porque muitas coisas que nós praticamos hoje é por hábito. Quando nós percebemos e vivemos sem, eu falo, rapaz, isso não era tão importante quanto parecia. E você dá poder para coisas que não têm poder. A coisa mais fácil de você vender para uma pessoa é aquilo que ela quer comprar. A coisa mais fácil do diabo dar é aquilo que você quer. Principalmente se aquilo vier a trazer a tua destruição. E às vezes você está perseguindo coisas que não edificam a tua vida e não acontece nada. Sabe, tenta passar uns dias sem, tenta mudar, sabe, tenta fazer diferente. Fazendo tudo igual não vai sair nada diferente, por mais que você tenha vontade. A vontade sem a realização nos nossos atos não nos leva a lugar nenhum. Querer caminhar não é caminhar. Só que também caminhar sem direção não chega em lugar nenhum. Nós temos que seguir o nosso Senhor. Por isso, em meio à escuridão, só nos resta brilhar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa realmente limpar todas essas cores de dentro de você, todas essas coisas que te fazem mal, que você desapegue disso. Pare de questionar, simplesmente aceita. Aconteceu, aconteceu. Se Deus é justo, cada um há de se culpar por aquilo que fez. E não vai ser pelas tuas mãos, nós confiamos na justiça do Senhor. Eu quero saber apenas de brilhar, de fazer o bem, a bondade, de ser justo. O resto, que tiver que vir, vai vir, você querendo ou não. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E a nossa luz sempre vai se guiar por Jesus Cristo. Fiquem com Deus, um bom dia.